essa questão de seguir a indivíduos, né, dentro das igrejas, isso aí vem desde o primeiro século, porque Paulo está mencionando, né? Com certeza, isso é uma tendência natural, né? A gente gosta de olhar para alguém que é um referencial, alguém que a gente possa se espelhar e até certo ponto é muito saudável. O problema é quando aquele referencial, aquele espelho, ele se torna um ídolo e as pessoas param de seguir as escrituras e vão seguir homens, aí é extremamente problemático. Tendo equilíbrio, né, você poder olhar para pessoas que dão um ótimo testemunho e sentir o desejo, puxa, eu quero ir nos passos dessa pessoa, porque é uma pessoa séria com Deus e tudo isso, até certo ponto, é até muito saudável. Mas quando as pessoas começam a seguir os homens cegamente e começa a provocar dissensão, que era o que acontecia nessa igreja, começa a ter as panelinhas dentro da igreja, isso é uma carnalidade que o apóstolo Paulo não aceitou e que a gente não deve aceitar, porque isso parece até que é espiritualidade, mas na realidade é carnalidade, porque o vínculo entre os irmãos tem que ser a palavra e não uma pessoa. O pastor Leonardo, outro dia eu estava até conversando com a pastora Silvia sobre isso, né? Existe uma linha, há alguns anos já está correndo no Brasil, chamada Evangelho do Reino, não sei se você ouviu falar. Propondo exatamente isso, a questão que o reino de Cristo tem que estar sendo o principal entre nós. Mas eu estava conversando com ela, falei que tem muitas igrejas que vivem o evangelho do feudo, que são algumas igrejas que tem grupinhos dentro da igreja, que os líderes dentro da igreja puxam para si a glória que devia ser de Cristo. Isso é terrível, né? Infelizmente, agora mesmo antes de chegar aqui, eu vinha dirigindo e ouvindo uma mensagem no carro em que o pregador comenta justamente sobre isso. Ele lê aquele texto do capítulo 3 de Filipenses, em que Paulo vai dizer que considera tudo aquilo que ele conseguiu como escória por causa de Cristo. E ali o que ele considera como escória não é uma vida de pecados, são todas as credenciais dele, são todas as qualidades dele, todos os méritos, tudo aquilo que ele conquistou. Ele era judeu, romano, fariseu, hebreu de hebreus. Então, infelizmente, o orgulho permeia o coração humano. Infelizmente, todos nós temos uma inclinação para uma necessidade de reconhecimento. E o que o Paulo coloca é que quem de fato é um cristão, quem de fato entendeu o Evangelho, vai olhar para a vida e perceber que os valores do reino são completamente contrários aos valores pregados pela nossa cultura. O conceito de bem-sucedido, o conceito de ser uma igreja importante, um cristão importante, não está no feudo, está de fato em tornar o cristianismo público e servo de todos. Mas aí entra a questão, né, Silvia, assim, é muito próprio do ser humano isso, querer o reconhecimento de outros, né? Sabe, tem aquele grupinho que me segue, de maneira até um pouco fanática até, né? Isso na história da igreja está cheio, né? Cheio, né? Se você pegar o primeiro século, nós tivemos vários líderes que causaram um estrago, né, grande na igreja, e Marcião, Ário, né, e tantos homens que foram nocivos para a igreja, formando o seu gueto, formando a sua doutrina, né, e lesaram a igreja de Cristo exatamente por isso, porque coloca uma visão particular das Escrituras acima de toda a verdade da Escritura e coloca principalmente a sua pessoa como o que é o detentor da verdade, conhecedor da verdade. Você falou de Ário. Ário foi um bispo, não foi? Foi. E talvez tenha sido assim, a primeira grande possibilidade de divisão da igreja. A questão de Ário era a questão da divindade de Cristo, né? Também a questão da divindade, a rejeição da herança hebraica, né? Ele queria desvincular o Velho Testamento do Novo, queria tirar... Ele devia ter algum problema com o judaísmo, né? Com os Marcião judeus. também tinha essa pegada. Né? E essa questão de Jesus ser uma criatura, né? Um ser criado.
e não essencialmente Deus. Então ele nega a Trindade e ele começa a propor um cânon, né? Inclusive a igreja teve que fechar o cânon rapidamente, os pais da igreja, porque a ameaça de Marcião tentar fechar o cânon antes da própria igreja. Né? E esse cânon ele queria retirar todas as menções ao judaísmo. Mas é interessante, porque parece que há sempre, na história da igreja, essa preocupação com a unidade da igreja. Sim. Porque esses concílios que foram feitos, por exemplo, a ameaça ariana, né, era uma ameaça tão séria para a igreja que eles tiveram que reunir para dizer o seguinte: nós temos que ter uma unidade. Aí vem os credos, não é isso? Né, que os concílios propõem. A igreja se torna católica, né? No sentido de segundo todo. Segundo todo, católico, a gente confunde o termo católico com o termo romano, né? Porque na realidade a igreja ser católica é excelente, porque católico é segundo o todo. Católico quer dizer uma igreja que persevera na sã doutrina e a doutrina toda, de Gênesis a Apocalipse, não uma igreja que segue interpretações particulares. Né? Que faz divisão na igreja. Que faz a divisão. Então, o termo católico, ele é um termo que foi usado para dar unidade à igreja, para unir a igreja de Jesus, muito antes da igreja se tornar romana. É porque isso foi antes de Constantino. Né? Foi antes de Constantino. E os credos, com certeza, né? A formulação da fé, né, em forma de um credo, né, em forma de afirmações, dogmas, né, que vão pontuando as questões da fé, é tremendamente importante para a igreja. Eu acho que é até interessante porque, por exemplo, o credo, não sei se é o Niceno, em que há aquela expressão que até polêmica, né, que fala que Maria é mãe de Deus. A discussão que há, porque quando eles fizeram dizendo que Maria é mãe de Deus no credo, o problema era cristológico. Porque se falasse que Maria era mãe de Cristo só... Eles diriam que Cristo era humano. Cristo era humano, não era Deus. Então, muitos pegam assim, tá vendo que está falando da divindade de Maria? Não, está dizendo que Maria... Está falando da divindade de Cristo. Né? E dá tanta briguinha por causa disso, né, pastor? O resultado dessa definição foi finalizado na Declaração de Calcedônia, depois que inclusive que os principais credos já haviam sido elaborados. E, de fato, existe mesmo essa divisão. Né? Agora, é bem interessante perceber que, quando você olha para a própria Reforma, o Lutero tinha essa mesma visão. Qual visão? O Lutero tinha esse entendimento de Maria como mãe de Deus. Sim. O Lutero tinha esse entendimento de Maria como mãe de Deus. Então, assim, essa questão de como é que se olha para essa perspectiva é polêmica, porque dentro do próprio meio católico romano, você tem os chamados mariólatras e os que não são. Eu me lembro que quando estudante, nós tínhamos o objetivo de fazer o mestrado no ISE, que era o Instituto Santo Inácio, e naquela época um dos professores era o João Batista Libânio. O falecido João Batista Libânio, e ele era um que nas suas prédicas, nos seus artigos e tal, ele fazia esse tipo de contestação. Então, isso parece não ser uma unanimidade nem dentro do próprio catolicismo de vertente romana. Agora, o pastor Leonardo mencionou, Silvia, a questão de Calcedônia. Eu acho interessante que Calcedônia, se eu não estou enganado, foi a época de Rus? Não foi? Foi Constância. Foi Constância. Rus foi condenado no Concílio de Constância. Isso. Na época do Concílio de Constância, onde Rus foi condenado, foi levado à fogueira, e o Wycliffe, as cinzas de Wycliffe foram tiradas e tudo, foi uma época em que a Igreja Romana não era una. Nós chegamos a ter 3 papas na Igreja Romana. É interessante isso, existiu aquele cisma, né, inclusive. Quando você estuda a história da Igreja Romana, como o pastor colocou aqui, exatamente isso. Nem entre eles há essa total concordância, né? Existem muitos grupos, muitas visões diferentes, históricas, inclusive, teológicas, doutrinárias dentro da Igreja Romana, que caminham aí, né, por séculos na história, mas que não estão em concordância, mas, apesar disso, conseguem permanecer dentro daquela mesma instituição, né?
Um exemplo disso é justamente a questão dessa migração do papado, do Bento XVI para o Francisco. Ah, a atual. Essa migração atual. O Bento XVI sempre visto como alguém mais ortodoxo, mais conservador, alguém que não permitia determinadas aberturas políticas da igreja, e de repente vem o Papa Francisco e é alguém que, sob os olhos de alguns, é liberal. É liberal. É interessante porque o Bento XVI, o Ratzinger, né? Ratzinger era um cabeção dentro da igreja romana, assim, um teólogo de peso, estava sempre próximo de João Paulo II. Foi professor de Leonardo Boff. Foi professor, né? E já o Bergoglio, que é o Papa Francisco, era muito mais pastoral, né? Jesuíta, uma pegada social. Quer dizer, é uma mudança muito grande dentro da igreja. Agora, é impressionante que a Igreja Católica Romana, ela tenta preservar essa unidade. A gente pega, por exemplo, teologias dentro de grupos, né? O próprio Leonardo Boff, que você mencionou, pastor Leonardo. O Leonardo Boff, na década de 70, 80, começou com a ideia da teologia da libertação, uma teologia mais voltada para o marxismo. Mas a igreja lutou, né, para manter unida. Tanto que acabou, né, tendo problemas, né, com algumas excomunhões. Agora, já a igreja evangélica, da qual nós fazemos parte, se tem uma coisa que ela não é una, não é? Por que isso? Eu particularmente creio que isso é uma questão teológica. Apesar de que os reformadores eles lutaram pelo livre exame, não pela livre interpretação. Qual que é a diferença? Ok. A diferença é que a livre interpretação seria eu interpretar a Bíblia sobre a minha ótica. Eu vou tentar entender o significado do texto bíblico a partir do leitor. Já o livre exame tem a ideia de que eu vou para o texto, faço uma análise histórica e gramatical e vou tentar me aproximar do sentido do texto a partir do autor bíblico, porque ele é que foi inspirado por Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.